Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Mauro Imóveis. A certeza de bons negócios você encontra aqui. Olá para você aí, estamos começando mais um programa Empresas e Negócios, trazendo sempre uma personalidade, empresários, CEOs, gerentes, que vão contar um pouco da sua história, servir de inspiração para quem está em casa aí assistindo esse programa. E também de muitos empreendedores que vão estar conosco na FenaBeat 2025. Aliás, está na hora da programação agora. Você, seus amigos, sua família, para a 19ª edição da FenaBeat, de 22 a 25 de maio, aqui no Parque Vila Germânica. Você, nosso treinador de todo o sul do Brasil, nas mais de 200 cidades que esse programa transmite via cabo, na internet e no YouTube. Programe-se aí, venha visitar a FenaBeat, esperamos mais de 20 mil pessoas, são mais de 150 empresas, mais de 300 marcas do mercado da construção civil, da habitação, do imobiliário e da decoração. Então, e temos também um seminário esse ano espetacular, patrocinado aí pelo CONFEA Federal, Conselho Federal de Engenharia, palestras sensacionais, então não perca tempo. Faça o credenciamento online, vai lá no site Via Eventos, credenciamento rapidinho, você evita a fila, né? Evita a fila e não cobramos, você não vai pagar nada para visitar a FenaBeat, mas vai ter uma vantagem enorme de poder fazer tudo para sua casa, conhecer as grandes novidades. Um evento está super preparado. Programa de hoje mega especial, já que a feira prestigia muito essa área da decoração, inclusive mandar um abraço aí pro pessoal do NCD, o Núcleo Catarinense de Decoração, que apoia o evento, está trazendo aí os arquitetos também para visitar a feira, os designers interiores. Vamos falar um pouco de decoração, falar um pouco com algumas influencers da cidade. Eu vou conversar com a Janaína Emanuela Baer e com a Kalani Kestner. É isso né? Isso aí, Parece ser, deixa eu ver, Kestner é alemã. Bea também. Bea também é alemã, né? Então estamos na terra dos alemães. Muito obrigado por vir aqui no programa trocar uma ideia com a gente sobre o Lola Armazém. Né? Porque o Lola Armazém, por causa que é Armazém Lola, né? Isso aí. E a cachorra dele chama Lola, minha cachorra também me chama Lola, não queremos confundir ninguém. E com a Janaína, então, e com a Kalani, né? Kalani não é diferente, por sinal, né? Kalani, Bem diferente. Por sinal, meus parabéns, você falou corretamente. E você sabe que me lembra aqueles filmes turco, né? Tu sabe que quando eu nasci, eu era pra ser Adriana. Aí meu pai tava lendo um livro e o nome da autora do livro era Kalani. E aí ficou Kalani. Que legal! Foi a inspiração de um livro que ele tava lendo na época. Salvou Salvou não, né? Porque eu não sou muito amiga do meu nome. Ainda bem que o nome do livro era bonito, né? Se fosse um livro, sei lá, Deoclócites, né? Não, né? Se fosse a Ciclinde, né? Ciclinde. A Ciclinde é a Selma. Eu gostaria de saber um pouco sobre a história de vocês. Como eu sempre falo da inspiração, as pessoas querem saber de onde vocês vieram, cidades vocês nasceram, família, um pouco da família, do estudo que fizeram até chegar hoje a ter um empreendimento na área de decoração. Decoração dos grandes focos da feira FenaBeat, que você vai ver lá, mas também a decoração é aquilo que mexe na tua vida, né? Você decora teu apartamento, teu escritório, tudo, e a Lola tá para isso. Fala um pouquinho para mim, conta aí a história. Então, eu de formação sou teacher, sou professora de inglês e tradutora. E aí não vou dizer que eu era, né? Porque professor é sempre professor. Exerço já, quase. Tá batendo os 30, né? Não vou falar muito para não entregar, né? E aí aconteceu que eu sempre gostei de fazer trabalhos manuais e tudo, né? Então, assim, sempre tive esse gosto por decoração e eu acho que isso tudo veio a somar, né, nessa questão. Então, na época, um pouco antes da pandemia, vou contar da nossa empreitada, né? Vai lá. Um pouco antes da pandemia, a gente decidiu fazer uma viagem. Peraí, então, isso foi... Nós estamos falando agora de 2019? De 2019. Dando aula, né? Um pouquinho antes da pandemia. Véspera da pandemia. Véspera da pandemia. Final de outubro do ano antes da pandemia. Decidiu fazer uma viagem pro Nordeste para acampar. Peraí, deixa eu te cortar um minuto, só para contextualizar. Eu, na verdade, conheci Jana sendo aluna de inglês dela com 15 anos.
né? Então lá nós tivemos o nosso primeiro encontro de vida, A digamos gente já assim, se né? conhecia de antes, né? De antes, né? Então Olha eu fui só. aluna da Jana, Você fala inglês também? Eu só ia lá pra comer bolachinha da Oma. Olha, a minha sala de aula era na casa da minha avó e ela fazia os docinhos pra mim antes de sala, só ia pra comer bolachinha. Eu já entendi, mas você é de Blumenau? Sou nascida e Você criada em Blumenau? Nascida em Blumenau. Blumenauense da Gema, Em que bairro que você nasceu? em Tupava Norte. E você E também? eu sou da Itopava Central. Mas nós duas descendentes de família alemã, né? Sabia que falam que Blumenau é um monte de terra cercado de Itopava por todo lado, né? É, mais ou menos isso. As Itopavas, né? E eu fui aluna da Jana naquele período e depois de anos a gente reencontrou num trabalho que eu tava desenvolvendo na área de eventos. Eu sou Mas turismóloga ela de era formação. professora de inglês. Sim. E você fazia o quê? Eu, na época, era estudante, tava com dificuldade de inglês na escola. Aí meu pai já era conhecido do pai da Jana, né? Já tinha ali Família uma já amizade, conhecia. né? E aí eu fui fazer aula de inglês com a Jana pra, enfim, passar de ano, Mas né? você nunca mais conseguiu falar inglês na vida. Nunca. E nem Mas queria em aprender compensação também, né? ganhou uma sócia. Ganhei uma sócia anos depois. Ganhou uma sócia anos depois e a memória das bolachinhas da Oma tá aí, né? Até hoje, aquelas bolachinhas deliciosas de Araruta. Então, falando sobre empreendedorismo, vocês foram fazer uma viagem de lazer. De lazer. Aí a brincadeira... Não come- existia nenhuma Não, ideia de nada, fazer nada, um negócio na nada. área de decoração. A Nada, Jana nada, trabalhando nada. na área de educação, eu na área de Então me turismo. fala como é que foi lá então. Tá, então assim, vamos lá. Aí vamos organizar a viagem. E final do ano, pra ela, que é turismóloga, né? E trabalhava com turismo escolar, final do ano dá aquela queda porque não tem viagem escolar. E eu já trabalhava como autônoma, as aulas também caem, né? Final do ano. Férias, né? Férias, tal. O que a gente vai fazer pra conseguir uma graninha extra, tal? Aí a Ká falou assim pra mim, aquelas coisas de cheiro, assim, que a mulherada gosta de usar na Bem casa. assim, aquelas coisas. Aí eu falei, ótima ideia, é o difusor. E eu já tinha essa coisa em casa, mas artesanalmente, bem artesanal. Falei, vamos atrás disso? Fomos atrás de uns cursos online para trabalhar melhor a fixação e tudo, né, cara? Começamos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora de final de ano, vai vir Natal, o pessoal vai comprar, a gente faz o caixa e tá resolvido. Fomos lá, cartão de crédito, 500 pila no cartão, primeiro investimento. Compramos materiais, né? Claro, não em fornecedores. Difusores, Aqui, aqueles famosos que tu bota uns em casa. vidrinhos, Né? pendura Isso. umas bolinhas e tá tudo bem, né? Começamos a vender isso, certo? Aí começamos a fazer feiras de rua, Brixesc. Participamos de tudo. O Lola Aqui começou nessas na feiras rua. aqui de Blumenau. Aqui de aqui. Blumenau, feirinha de rua, assim, O rua Lola 15. começou em Blumenau. Participar, tinha feira lá na associação, a gente ia. Lá Tinha no Garcia, feira lá na 25 de julho, lá a no- gente ia. E foi assim. Os amigos, claro, são os primeiros clientes, família, né? E foi indo. Em resumo, de outubro a Tem que dezembro. cuidar para não ficar só na família, né? Só Só na a família Da come. casa tava todo mundo tava cheirosa. Aí fomos fazer a viagem, deu tudo certo, mas nós fomos até Alagoas de carro. Pô, que maravilha. Veja lá, não, aventura daquela. Fizemos dinheiro de outubro a Veja. dezembro pra fazer a viagem, Veja, né? lembre disso. Fomos de carro, atravessamos o Brasil. Enfim. 21 dias andando de carro pelo Nordeste brasileiro com montando 2 barracas barraca. na porta-mala. É, isso Se aí. não desse uma empresa, daria pelo menos um vídeo, um programa de Alguma coisa turismo ia dar. brasileiro, né? Aventura. E aí, na volta, o que Torramos que ocorre? todo o dinheiro da viagem, né? O dinheiro era pra viagem. Não voltamos sem Início nada. do próximo ano da pandemia, que a gente nem imaginava. Todo mundo de volta pro trabalho, bonitinho. Pessoal, queria refil. O refil daquele aroma meu, a gente gostou do aroma, tem mais. Daqui a pouco uma pousada ligou. Uma eu pousada conheci. ligou, olha, eu ganhei de presente, queria colocar na pousada. A outra pessoa já tinha uma lojinha, queria revender. E assim foi indo. Aí eu olhei pra ela e falei, não. Tem mato, tem coelho nesse mato, Tem né? coelho nesse mato. Eu falei pra ela assim, Tem uma vamos- ninhada nesse mato. Vamos manter os nossos trabalhos, vamos fazer isso paralelo. A família não reclamou desse negócio de viajar muito na época, 21 dias viajando. Não, eu assim, um pouco, assim, um ano Eu antes já da tava acostumada a viagem, estar na estrada, um ano né? antes de viagem, eu saí de um divórcio, então assim, a minha filha também já tinha uma idade mais já adolescente, então assim, tava Tá de tudo boa. certo. A minha vida já era viajar, então tava Sim. tudo certo. E te digo mais, parênteses, no ano seguinte a gente repetiu a viagem com a minha filha. Fomos de novo. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui nessa história é o nascimento do empreendedorismo ao acaso, na verdade. né? Ao acaso. Ao acaso é muito interessante. Tem que ter a leitura daquilo que o mercado pode te. Pô, mas o pessoal está pedindo de novo e tal. E aí começou, vamos abrir o negócio como? Aí começamos assim, aí veio a pandemia. Resumindo assim, bem.
Aí veio a pandemia. Mas aí de janeiro até a pandemia, que foi em março, a gente já trabalhando. tava ali atendendo um outro, já comprava, atendendo vendia. meu apartamento. Mas tudo trabalhando de casa. Tudo de meu casa. apartamento Sem virou fazer estoque, virou sem assim, nada. não tem mais mesa, era frasco, era não sei o quê, meu pai, era caixa. Aí fomos assim, né, cara? Entrou a pandemia, veio assim aquilo, ela foi desligada, Primeira semana. primeira semana, já porque acabou Turismo, a viagem. né? Foi a primeira coisa que desligou, Os né? meus alunos começaram a diminuir, porque eu tinha muito autônomo, né? As empresas começaram a cortar, enfim. Começou o negócio. E aquilo ali, que era uma coisa paralela, passou lentamente a virar o principal. Aquilo Às ali- vezes o negócio que surge ao acaso vira uma questão de necessidade. De necessidade. A que nada é pandemia, por na verdade, acaso, né? foi uma mola propulsora pra jogar a gente lá pra cima. A gente cresceu na pandemia. A Aí gente se fez na pandemia. se fez na- aí Todo mundo entrou ficava em também. casa? Todo mundo em Exato. casa, e aí o povo começou a ter outro olhar. Trabalhando em casa, né? Olha, vou botar um cheirinho. Daqui a pouco veio já vou chegar lá, vieram as coisas de decoração, vou trocar aquela manta, começou, por quê? Porque eles estavam em casa. E tinham a necessidade de melhorar esse Mas não espaço. existia Lola Armazém ainda. Não. Oh, Começamos com Lola Fresh. Lola Fresh Aromas. Nós Lola começamos Fresh somente Aromas. com os aromas. Lola Fresh. Do Lola Fresh Aromas, tá? E aí começamos assim. Aí entrou na pandemia o álcool aromatizado, porque a gente tinha que inovar. O que o povo tava usando? Álcool, certo? Os nossos cheirinhos no álcool, pronto. Aí começamos a... E Aí aquela a briga coisa por foi galão de evoluindo álcool, né? e o faturamento aumentando. E o faturamento E o faturamento aumentando. E aí aumentando. quando que surgiu então o Lola Armazém? Aí a gente, enfim, a gente começou devagar com os aromas, foi indo. Aí já começou a fazer estoque, comprar no milheiro. Porque no começo era, tenho 20 pra entregar, comprava 20. Depois a gente começou a aumentar as Comprava demandas. aqui nas cidades. Então depois a gente foi pesquisar outros fornecedores. Foi indo dessa maneira. Ficamos 1 ano dentro do meu apartamento. Depois 1 ano montamos uma lojinha na garagem dos pais dela. Mas antes disso, calma, não pula etapa. Não, mas assim, E fazendo as aí feiras. fomos fazendo os aromas e acho que foi ali por outubro, novembro. O amor levou Janaína para Minas Gerais e ela voltou um dia de Minas. Eu juro, foi muito meme de internet, tá? Eu já falei isso várias vezes, mas foi assim mesmo. Ela chegou pra mim e disse assim, Cá, arruma uma bolsa, uma bolsa bem flexível que eu vou passar pra te pegar que eu quero te mostrar um lugar. Ela chegou lá em casa num mob vermelho alugado, nós duas dentro de um mob, uma caixinha de fósforo. Nós fomos pra Minas Gerais e aí ela me apresentou, porque ela já tinha tido esse primeiro contato, tapetes, mantas, almofadas, e nós viemos assim, encantadas com aquilo. Com um mob cheio. Com o mob cheio. Baixamos os 2 bancos, nós abrimos todos os tapetes e fomos colocando. Cabia. E aí Em surgiu a 2 necessidade semanas- de botar isso no papel, essa empresa? Aí. E aí a gente, então, daí já precisando de mais espaço, fomos pra essa garagem, ficamos 1 ano e pouquinho lá, e daí fomos Mas pra sempre loja, online, sempre online, sempre online, paralelo à sempre. física. O que aconteceu, né? Lá quando a gente tava na casa da garagem lá, a gente atendia com hora marcada. Mas sempre atendendo com entregas. Com o motoboy desde o início, Instagram e tal, né? E aí no meio disso começou o site. E aí que eu acho que vem a nossa grande virada, que eu costumo dizer que é a nossa galinha dos ovos de ouro, que é Minas Gerais e lives em Minas Gerais. O que acontece hoje, Júlio? A cada 2, 3 meses a gente pega o carro, a gente vai para Minas Gerais e faz uma curadoria. E de lá a gente faz live para vender para as pessoas. Eu adoro Minas, eu adoro Ouro Preto. É maravilhoso. Ouro Preto. Eu tenho me digo pra você que quer dar uma volta legal assim. Muita gente não quer levar criança não gosta, né? Mas Ouro Preto lá, aquela região lá. Ninguém deveria passar por esse mundo sem conhecer aquele lugar. Aí surgiu o Lola Armazém, então. Aí Ali surgiu o Lola Armazém. A vida trabalhando num emprego e a vida do empreendedor muda tudo, né? Nossa. Da água pro vinho, né? Da água pro vinho. Começando pela quantidade a mais de trabalho Se que a gente você tá desenvolve, buscando né? empreender, achando que vai trabalhar menos para ganhar mais, não é bem assim. Não é bem assim. Segundo bloco, a gente continua aqui conversando esse bate-papo super legal com a Janaína e a Kalani sobre a decoração, né? Tá aí um pouco da história do Lola Armazém. Não sai daí que eu volto já.